Este é Keita, o protagonista masculino deste filme. Enquanto Keita está dormindo, sua irmã mais velha o chama. Mesmo estando prestes a se atrasar para o trabalho, ela ainda prepara um café da manhã nutritivo e o chama para lembrá-lo. Realmente uma irmã carinhosa. Infelizmente, ela acaba perdendo o trem porque a porta está fechada. Desde que a mãe de Keita faleceu, Akane assumiu o seu lugar cuidando dele. Keita está na varanda quando ouve o som de uma ambulância no andar de baixo de seu prédio. Ele sai para perguntar sobre a situação e uma senhora idosa vizinha lhe diz que a mãe de Mayu foi atropelada, mas por sorte ela está bem. Ouvir isso parece tocar a velha ferida de Keita. A vizinha convida Keita para ir visitá-la às vezes porque a pequena Mayu parece gostar muito dele, mas Keita já tem planos para hoje, então ele se desculpa. Enquanto Keita pedala para a escola, ele se encontra com Yamada, que também está atrasada. Ela se sente aliviada porque, se estivesse atrasada sozinha, certamente seria repreendida pelo professor. Quando eles chegam à sala de aula, Keita pede licença de forma adequada para entrar, enquanto Yamada tenta se esgueirar atrás dele, mas acaba sendo pegada pelo professor. Eles percebem que o amigo Kazai está ausente hoje porque pegou um resfriado. Em outro lugar, uma garota de cabelo vermelho sai de um carro. Depois da escola, os amigos de Keita o convidam para ir cantar karaokê, mas ele recusa porque diz que precisa cuidar da criança da vizinha. Na verdade, Keita só quer ficar sozinho. Ele joga jogos, assiste a filmes e sai para comer sozinho. Enquanto está em uma livraria lendo gratuitamente, Keita encontra Mayu. Mayu fica feliz porque pensa que Keita cancelou seus planos para hoje, mas ele lhe diz que está prestes a ir embora. Na realidade, Keita não tinha planos com ninguém. Ele simplesmente pedala sem rumo, assiste ao pôr do sol e come ramen sozinho. No caminho de volta, Keita vê uma mulher e não consegue tirar os olhos dela. Ao mesmo tempo, Yamada está em um show com Shizuka. Shizuka pergunta se Yamada tem uma irmã gêmea porque lá está uma garota que é exatamente igual a ela. Mas Yamada só tem um irmão mais velho. Então poderia ser um clone? Em outro lugar, também há uma garota que é exatamente igual a Yamada. Keita tenta desesperadamente perseguir a mulher que viu no trem com sua bicicleta, mas é claramente impossível. A mulher é exatamente igual à sua mãe. No entanto, sua mãe morreu em um acidente. Então poderia ser um sósia? Keita se lembra de que, há muito tempo, sua mãe uma vez encontrou uma mulher que se parecia exatamente com ela. E não muito depois disso, ela faleceu. Hoje, Keita está atrasado novamente, mas felizmente o professor ainda não chegou. Ele pergunta a Yamada como foi seu passeio de ontem, e ela lhe diz que conheceu alguém que parecia exatamente com ela. Ao ouvir isso, Keita imediatamente a aconselha a ter cuidado com acidentes, e sua preocupação faz Yamada corar levemente. Nos dias seguintes, Keita espera na estação de trem todos os dias procurando por aquela mulher. Naquela noite, enquanto Keita come ramen, a garota de cabelo vermelho também entra para comer. Ao ver sua aparência, o proprietário do restaurante consegue adivinhar imediatamente que ela não tem dinheiro suficiente. Ela tira uma pilha de moedas, mas não é nem mesmo suficiente para um simples prato de macarrão. A garota se sente triste porque não pode comer ramen. Então, ela olha com desejo para a tigela de Kata. Kita a convida para uma tigela de ramen, e ela o agradece repetidamente antes de acabar com a tigela inteira de uma só vez. O proprietário elogia Kita por sua bondade e diz que o convidará para uma tigela na próxima vez. Mas Kita recusa, dizendo que seu pai enviará dinheiro em breve. Ouvindo isso, o proprietário pergunta sobre sua mãe, e Kata responde que sua mãe morreu em um acidente. Kata pergunta se o proprietário sabe sobre doppelgangers. A garota parece saber sobre isso e explica que é um sistema que mantém o equilíbrio da Terra. Um doppelganger consiste em 3 pessoas idênticas que compartilham a mesma sorte. O mecanismo é que, se 2 dos 3 se encontrarem, serão eliminados por meio de doenças, acidentes ou alguma outra causa. Então, a raiz, a que possui o maior destino, absorverá toda a força vital dos eliminados. Infelizmente, a mãe de Kata não era a raiz, mas apenas uma substituta. Enquanto a garota de cabelos vermelhos está bebendo a sopa, um estranho se aproxima de repente e acerta um taco de beisebol diretamente em sua cabeça. O proprietário da loja tenta impedi-lo, mas também é derrubado. No entanto, a garota não morre e ainda consegue se sentar. O estranho murmura que sua recuperação é realmente rápida, condizente com uma Madotsukitama. E como esse é o caso, não há necessidade de segurar, enquanto ele levanta o taco novamente. Kata corre para impedi-lo e diz ao proprietário para chamar a polícia. Kata é socado e derrubado no chão. A garota também se levanta, dizendo que é a primeira vez que alguém a convida para uma refeição. Então ela não vai perdoá-lo. O estranho ri dela e ataca. Ela bloqueia seu taco e desfere um soco que o faz voar para trás.
Uma luta caótica se inicia, mas como o estranho tem uma arma, a garota está completamente superada. Ela é derrubada e depois torturada de várias maneiras. Pensando que está acabada, o homem baixa a guarda, apenas para ser surpreendido e atingido por uma série de chutes que termina com um soco poderoso que faz ele tossir sangue. Kita fica chocado com o que vê e pergunta quem ela realmente é. Ela se apresenta como Kuro, uma Madotsuki-tama, e o cachorro se chama Pina. De repente, Kuro se lembra do ramen e corre chorando porque sua tigela foi derrubada. Ela agradece a Kata pelo ramen e então vai embora. Kata chama atrás dela, perguntando para onde ela está indo, e Kuro responde que vai matar seu irmão mais velho antes de sair correndo. A polícia chega, mas o estranho já desapareceu sem deixar traços. Naquela noite, como de costume, Akane cozinha para Keda. Keda diz que, embora tenham crescido juntos, ela não precisa cuidar dele assim. Mas se ela o negligenciar, ele não vai comer direito. De repente, Akane percebe um álbum na mesa e, ao ver fotos de Keda quando criança, é preenchida de nostalgia. Akane entende que, desde a morte da mãe, Keda se isolou do mundo porque tem medo de trazer má sorte para os que estão ao seu redor. Naquele momento, uma reportagem de notícias toca na TV sobre um acidente na área industrial de Tóquio que matou 3 pessoas. E uma das vítimas é Yamada. Quando Kata vai para uma escola, seus colegas de classe estão todos chorando por ela. Incapaz de suportar o choque, Kata sai da sala de aula em direção a um lugar deserto e grita. Naquela tarde, enquanto espera no sinal vermelho, Kata encontra Mayu. Mayu lhe conta que hoje na escola conheceu uma criança que se parecia exatamente com ela. Antes que Kata possa reagir, a menina corre para a estrada e é atropelada por um caminhão que desrespeita o sinal vermelho. Nesse momento, Kuro aparece e oferece suas condolências, dizendo que a menina não era o caminho. Kata pensa que não tem escolha, a não ser aceitar seu destino. Tudo o que pode fazer é evitar o perigo. Mas quando a morte chega por razões tão irracionais, é difícil. O homem estranho que atacou Kuro mais cedo agora está amarrado e sendo torturado pelo chefe da organização Tribal Ends, enquanto membros que detêm o poder de terra do mais forte clã Madotsumitama, os Shishigami. É vergonhoso que um deles tenha sido derrotado por uma garota Madotsumitama fugitiva. Dizendo isso, o chefe começa a espancar o homem até que o sangue espirre por toda parte. O homem acrescenta que Kuro pretende matar Ryu, o que enfurece ainda mais o chefe, que acredita que o homem valoriza mais as palavras de Ryu do que as suas e o ataca na frente do subordinado. O líder ordena a seus homens que encontrem Kuro, pretendendo drenar toda a sua terra e então entregá-la a Heiyu. Kata comparece ao funeral de Mayu, relembrando como ela disse uma vez que conheceu alguém que se parecia exatamente com ela. Ele também se lembra de como sua mãe conheceu alguém idêntico a ela mesma antes de morrer em um acidente. Ele se deita em um banco em silêncio. No dia seguinte, na escola, o professor anuncia que as provas do meio do semestre começarão na próxima semana, mas Kata não consegue se concentrar e só pensa no doppelganger. Após a aula, o professor confere como Keita está e lhe diz que, se ele precisar de alguém para conversar, pode falar à vontade. Keita pergunta se o professor já ouviu falar de um doppelganger, mas o professor parece não saber. Então Keita diz que é apenas um rumor que ouviu de uma garota estranha. O professor o incentiva e vai embora. Aquela noite, Keita novamente vai ao seu lugar habitual para sentar sozinho até tarde da noite. Quando retorna para casa e abre a porta, vê as luzes acesas. Pensando que é Akane, ele se surpreende ao encontrar Kuro dentro, mastigando um repolho da sua geladeira. Kuro pensa que o repolho não é para comer e pede desculpas. Keita pergunta por que ela está aqui, e ela diz que estava com muita fome e que seu cachorro, Pinapune, lembrou-se do cheiro dele, levando-a até aqui para encontrar comida. Neste momento, Akane retorna das compras. Ela explica que encontrou Kuro inconsciente na porta de Kata e a trouxe para dentro. Akane vai cozinhar e dá a Kuro alguns onigiris para comer. Enquanto espera, Kuro se sente tocada por ter um irmão tão gentil como Keita. Mas Akane diz que ela não é sua irmã de verdade. Keita, que estava em silêncio, de repente diz a Kuro para ir embora, dizendo que não quer nada a ver com alguém como ela. Ouvindo isso, Kuro coloca o repolho de lado, pede desculpas por incomodá-los e sai correndo. Akane tenta persegui-la, mas Kata a impede e diz a Akane para ir para casa também, afirmando que ele já comeu fora. No entanto, após Akane sair, Kata olha para a sacola da loja de conveniência em sua mão e corre para encontrar Kuro. Ele busca em todos os lugares e finalmente a encontra sentada sozinha em um parque. Em outro lugar,
lugar, os homens da organização estão em busca de Kuro, e o chefe pretende agir antes que possa sentir Kuro, uma Modotsukitama, intocada com energia pura e poderosa. Enquanto isso, Kuro come alegremente um onigiri, apesar de ter sido expulsa mais cedo. Keda pergunta novamente quem ela realmente é, e ela repete que seu nome é Kuro. Mas Keda se refere ao porquê de ela saber sobre doppelgangers e raízes. Kuro simplesmente responde que é porque ela é uma Madotsuki-tama, que é exatamente o que Keda quer entender. Segundo Kuro, Madotsuki-tama existe para controlar o equilíbrio da vida. Tudo no mundo recebe a mesma quantidade de terror, mas quando o destino está envolvido, a alma de uma pessoa é dividida em três. Se o valor de terra ou destino for 100%, ele é dividido entre 3 pessoas. Quando elas se encontram, os dois com menor terra são eliminados, e o que restar absorve todo aquele destino e se torna uma raiz mestre. Esse é o doppelganger. Kuro acredita que o doppelganger de Kida também está por aí. Ele apenas ainda não o encontrou. Embora Kida não queira acreditar, a verdade é que pessoas que ele conhece morreram de maneiras estranhas. Em algum lugar, um homem de óculos observa o mundo através de várias telas, murmurando sobre doppelgangers, dizendo que apenas os sortudos podem alcançar a felicidade e até mudar o mundo. A câmera foca em Akane enquanto ele opera um computador e deleta dados. Após terminar sua refeição, Kuro agradece Keda e Akane e se prepara para sair, mas naquele momento, os capangas chegam e a cercam. O chefe se surpreende que alguém que derrotou um membro do clã Shishigami emita um terror de tão baixo nível. Ele se gaba de ter matado 4 Madotsuki-tama e absorvido todo o seu terror, visando alcançar um nível mais alto que nenhum Madotsuki-tama pode atingir. Ouvir sua explicação enfurece Kuro, e ela derrota todos os seus subordinados sozinha. O chefe percebe que Kuro não é uma Madotsuki-tama comum e decide intervir. Ele usa Exceed para atacá-la. Exceed é uma habilidade utilizada pelos guardiões de terra em batalha, e cada guardião possui apenas uma habilidade desse tipo. É perigoso até mesmo para aliados, pois consome uma quantidade massiva de terra. Kuro fica chocada ao ver que ele pode usar Exceed, e o chefe explica que ele absorveu terra de alto nível da Madotsuki-tama que derrotou. Ele é extremamente poderoso, usando repetidamente ataques invisíveis de Exceed que Kuro não consegue desviar, deixando-a gravemente ferida, cuspindo sangue, com as roupas rasgadas. Embora Kuro possa ouvir os ataques, não consegue vê-los. À medida que o chefe se aproxima para finalizá-la, ele nota Kida tentando chamar a polícia. Ele dispara e acerta o celular da mão de Kida, então dispara outra vez diretamente em seu coração. Kida desaba, o sangue se espalhando por toda parte, fechando os olhos e aceitando enquanto está prestes a se reencontrar com sua mãe. Ao testemunhar isso, Kuro liberta um ataque furioso que arremessa o chefe para o alto, e depois o derruba de volta. Ela corre para segurar Keda, e vai em direção a um canteiro de obras. Sem outra opção para salvá-lo, Kuro realiza um contrato para trocar seu coração pelo de Keda. Keda acorda e encontra uma marca estranha em sua mão, com o corpo coberto de sangue. Enquanto Kuro está prestes a explicar, o chefe aparece novamente, dizendo que o contrato apenas apressará sua queda. Ele ataca implacavelmente. Desta vez, Keda consegue ver algo se contorcendo e ouvir um vento assobiando, percebendo que a arma do chefe é uma whip. Kuro lê o ataque e se aproxima para combate corpo a corpo, mas seus socos não têm efeito. Ele a amarra, cria uma perfuradora de vento e a joga para cima como se estivesse brincando. Quando ele se entedia e se prepara para matá-la, Kuro de repente agarra a chicote de vento e pisa em um cabo elétrico, canalizando a eletricidade através dele e o eletrocutando instantaneamente. Nesse momento, as marcas do contrato em Keda e Kuro brilham e seus poderes parecem se fundir. Keda desferiu um soco que manda o chefe colidir contra um poste de utilidade, encerrando a batalha. Imediatamente depois, Keda não consegue mais suportar e desmaia. A partir daquele dia, Keda enfrenta um destino do qual não pode mais escapar. Keda sonha com o que aconteceu no dia anterior e acorda sobressaltado, com a mancha de sangue ainda visível em seu peito. Ouvindo um barulho do lado de fora, ele sai e vê Kuro sentada lá, comendo macarrão instantâneo cru. Kuro se sente aliviada porque seus dois corações parecem compatíveis. Ela ouve a campainha e está prestes a abrir a porta, mas diz a Keda que ele não deve deixá-la sozinha nos próximos dias, pois seu coração pode necrosar se ficar longe de seu proprietário original antes de se sincronizar completamente com o corpo de Keda. Kuro levanta suas roupas para mostrar a Keda que seu coração agora está aqui, e naquele momento, Akane abre a porta e entra, fazendo-a corar levemente, enquanto Kuro parece completamente indiferente.
Akane convida Kuro para comer e Kuro conta a ela como ela e Keda formaram um contrato, trocando órgãos. Embora pelas regras, Kuro só possa formar um contrato com um humano escolhido, ela não teve escolha a não ser fazê-lo para salvar Keda. De acordo com Kuro, se os dois conseguirem alcançar a verdadeira unificação, eles ganharão um poder extraordinário. Madotsumitama possui força e resistência muito além dos humanos e vivem em um mundo diferente do deles. Kuro se sente sortuda porque a troca de corações com Keda ocorreu sem problemas. Akane acha que Kuro está brincando, pois corações não podem ser trocados, mas a prova é que tanto ela quanto Keda têm cicatrizes em seus peitos. Keda diz a Kuro para parar, pois dizer mais apenas assustará Akane. Embora seja verdade que Kuro salvou sua vida, tudo o que aconteceu também foi causado por ela. Keda acredita que, se deixar as coisas continuarem assim, Kuro empurrará tudo longe demais. Então ele a implora para ficar longe dele e depois volta para seu quarto. Dentro da organização, Hageo ouve que o chefe foi derrotado e ordena a seus subordinados que procurem Kuro, dizendo que finalmente irá conhecer sua irmã mais nova. Enquanto Keda está tomando banho, ele recebe uma ligação de seu professor, que diz ter ouvido que um de seus alunos se envolveu em uma briga e foi preso e está preocupado. O professor diz que está perto da casa de Keda e o convida para comer juntos. Mas Kata se recusa porque tem um convidado em casa. Nesse momento, Kuro termina de se banhar e sai apenas com uma toalha, fazendo ambos ficarem vermelhos enquanto Akane a arrasta para trocar de roupa. Kuro nem entende por que ela precisa disso. Keta vai dormir e Akane pergunta se Kuro não está cansada e por que não está descansando. Kuro diz que quer dormir com Keta porque eles só acabaram de formar o contrato e suas habilidades de combate ainda não se sincronizaram. Se não conseguirem se unificar, o poder dela gradualmente irá desaparecer. Ela diz que quer se unificar com Kata, o que faz Akane ficar intensamente envergonhada, e Akane diz que vai passar a noite lá, então não podem dormir juntos. Na manhã seguinte, Akane leva Kuro para comprar roupas novas, já que sua única roupa estava rasgada, e Kata tem que ir junto. No entanto, Kuro continua grudada em Keta, o que deixa Akane um pouco desconfortável. Keta acha que não há necessidade de ser gentil com Kuro, já que ela lhe causou muitos problemas. Quando eles descem do trem, Kuro pergunta a Akane que tipo de pessoa Keta é, porque às vezes ele a trata com muita gentileza, mas em outras vezes é muito frio. Akane diz para não se preocupar, afirmando que Keta é na verdade muito gentil, mas teimoso e relutante em admitir seus sentimentos em relação aos outros. Ao ouvir isso, Kuro fica encantada e decide trabalhar nele aos poucos. Os três chegam a uma loja de roupas e Kuro está muito animada. Ela experimenta roupas e tudo fica bom nela. Keta realmente não se importa. Ele apenas suspira e ouve música com seus fones de ouvido enquanto espera. Eles terminam as compras com muitas sacolas nas mãos. Em outro lugar, Excel percebe uma enorme quantidade de terror vindo de Yamada Tsumetama. Na manhã seguinte, Akane aconselha Keta a ir ao hospital e sai enquanto Kuro fica ali, comendo um sanduíche. Keta ignora o conselho e decide ir para a escola porque nenhum médico acreditaria que ele trocou de coração com alguém, apesar de Kuro insistir que deviam ficar próximos. Keta lhe diz que voltará à tarde e proíbe que ela saia de casa. Kuro obedientemente fica em casa, mas de repente a porta é chutada e dois membros desconhecidos do Tribal End invadem para capturá-la. Kuro tenta revidar, mas é facilmente contida pois não consegue lutar adequadamente logo após formar o contrato. Ela é espancada até não conseguir mais resistir. Na escola, Keta de repente sente dor, e embora Kuro seja a que está sendo espancada, parece que isso está acontecendo com ele. Com seu corpo atual e energia esgotada, Kuro não consegue revidar, mas antes de ser levada embora, ela desferiu um soco, pulou sobre a sacada, deslizou por um poste e escapuliu. Keta sente que algo está acontecendo com Kuro e tenta sair, mas seu professor de repente se aproxima para falar sobre doppelgangers e diz que quer protegê-lo. Enquanto isso, Kuro deixa Punapune sentir o cheiro de Keta de uma toalha e vai procurá-lo. O professor inicialmente não acreditava em doppelgangers, mas acha estranho que só aquele com o maior destino possa existir. Ele acredita que uma sociedade ideal não pode ser construída se o mundo for controlado por escolhidos, e quer que Keta ajude a construir tal sociedade. Dizendo que só então Keda encontrará um caminho que pode protegê-lo, Kuro chega onde Keda está e fica aliviada ao ver que ele está seguro. Ela diz a Keda que o Tribal End atacou sua casa, então, de repente, aponta para o professor e diz que ele também é um membro do Tribal End. O professor não esconde mais e declara que vai manter Keda e Kuro aqui até que seus companheiros cheguem. Ele ataca Kuro e um Modet Sumitama,
que acaba de formar um contrato, não tem força para resistir. Keda fica ali como um marido impotente, assistindo o professor torturar Kuro, incapaz de fazer qualquer coisa. Só quando ouve Pinapune latindo para um extintor de incêndio, ele o agarra, borrifa o professor e foge com Kuro. Eles logo são bloqueados novamente pelo professor, não lhes deixando outra escolha senão derrotá-lo. Kuro diz a Keda que seus dois corações devem se tornar um e o instiga a se unificar com ela para se concentrar em lutar e derrotar o inimigo. O professor não os deixa fazer isso e corre para bater em Kuro novamente. Keda o implora para parar, mas o professor diz que ele lamenta que estava esperando que Keda se tornasse uma rota perfeita, uma rota mestre. Ao contrário de Yamada, ele diz que, mesmo que Yamada não fosse uma boa aluna, ela ainda fazia parte da sociedade e contribuía para criar uma rota mestre. Keda não pode mais aceitar isso e resolve derrotá-lo junto com Kuro. Com sua vontade de lutar alinhada, os dois se unificam e lutam como um só. Momentos atrás, Kuro estava ali indefesa, mas agora ela pode socar o professor na cara, sentindo a força jorrando por seu corpo. Essa é a força da unificação. Kuro desferiu um soco que faz o professor voar do corredor para dentro de uma sala de aula, através de uma janela, e cair no pátio da escola. Keda e Kuro então escapam juntas. Keda percebe que lutar é a única maneira de ele sobreviver neste mundo. No dia seguinte, enquanto Akane está no trabalho, um homem estranho aparece e pega sua mão. Ele é o homem que acompanha Excel, e eles rastrearam o enorme sinal Terra até este lugar. Como esperado, a Terra está vindo de Akane. No entanto, ele parado ali segurando sua mão parece suspeito. Então Excel finge ser sua filha e instiga seu pai a ir às compras. Excel conclui que Akane parece possuir uma grande quantidade de terra, mas a Modesty Tama terra que ela identificou no dia anterior está enfraquecendo. Mesmo sem formar um contrato, a terra de Akane está de alguma forma conectada à Mitama de Yamada e eles precisam investigar mais. Nesse momento, Akane sai do trabalho e entra em um táxi, e o homem imediatamente ordena ao motorista que a siga. Keda e Kuro estão em um restaurante, Keda pensando sobre como seu professor era membro do Tribal End, quando Kuro de repente diz que algo ruim aconteceu, apenas para descobrir que há pratos demais e ela não consegue decidir o que pedir. Keda diz a ela para pedir o que quiser. Nesse instante, Akane chega e os encontra do lado de fora. O professor que recebeu o soco de Kuro foi levado de ambulância, mas quando ele abre os olhos, ele entra em pânico ao ver o homem diante dele. De volta ao grupo de Kata, Kata conta a Akane sobre o que aconteceu na escola, e ela aconselha-o a chamar a polícia, mas Kuro o para, dizendo que a polícia é perigosa. Kita acha que a polícia pode estar ligada a interesses tribais, mas Kuro explica que a polícia é perigosa porque uma vez foi perseguida por eles depois de estar tão faminta que comeu bananas da casa de alguém e foi denunciada por furto. Incapaz de fugir da polícia, ela foi presa, ficou irritada e socou a parede, quebrando-a acidentalmente e escapando. Kuro come sem parar e até pede a Akane para pedir um sorvete para ela depois, tornando-a surpreendentemente fácil de cuidar. Kita acha que eles não deveriam contatar a polícia, uma vez que ninguém acreditaria que ele está enfrentando inimigos com poderes estranhos. Kuro então fala, dizendo que sabe quem eles estão lutando, seu irmão mais velho, Kator. Kator se lembra que quando conheceu Kuro pela primeira vez, ela disse que ia matar seu irmão. As pessoas que os perseguem são subordinados de seu irmão, e Kuro está certa de que os estranhos eventos na cidade são causados por ele. Ela diz que sua missão é eliminar os Madotsu Metama que se esqueceram de suas responsabilidades e aqueles que perturbam o equilíbrio da vida com seu poder unificado. Ninguém pode derrotar os dois. Kuro quer que Kita lute ao lado dela, mas ele ainda recusa. Kita não quer se envolver com Kuro e acredita que, por causa dela, ele sofreu infortúnios. Não pode ir à escola e nem mesmo voltar para casa. Ele bate com raiva na mesa e é encarado por outros clientes, forçando-o a se sentar novamente. Do lado de fora, Excel e o homem chegam ao restaurante, mas decidem não agir ainda. Em outro lugar, o professor está deitado em uma cama de hospital, prestes a ser executado por réu por falhar em sua missão. Após ouvir que o Madotsu Metama que o derrotou foi Kuro, Hel muda seu plano e decide formar um contrato com ele, mas primeiro quer torturá-lo cortando sua garganta. No instituto de pesquisa, o homem de óculos, Kiraki, vai para o andar de cima para entregar as atas da reunião para Yuki assinar. Ela continua mandando que ele encontre seus subordinados, mas ele diz que ainda não os encontrou. Kiraki volta para seu escritório e silenciosamente deleta a imagem de Akane das câmeras de vigilância.
surpreso por poder encontrar Kita naquele lugar. Naquela noite, após terminar sua refeição e pagar a dolorosa conta, Kuro percebe que Kita está infeliz e diz que eles não podem cancelar o contrato a menos que um deles morra. Ela acrescenta que, em alguns casos, onde Madoka Tsumetama e seus parceiros se veem como inimigos após passar muito tempo juntos, eles acabam se entendendo. Kita então nota que o carro de Excel esteve estacionado ali o dia todo e pega a mão de Akane para escapar por outro caminho. Quando eles chegam à estrada principal, são bloqueados pelos subordinados de Hell, que ordenam que sejam capturados vivos. O grupo ataca de motocicleta, e Kuro é agarrada firmemente pelo pescoço. Eles pilotam de forma selvagem, zombando e ameaçando-os. Com demasiada confiança, eles deixam uma abertura, e Kuro escapa de debaixo de uma moto e derruba um deles. No entanto, ela o subestima, pois um usa Exceed, capaz de amarrar até mesmo um dragão em voo, para restringir Kuro no ar. Os outros, então, colidem suas motos diretamente contra ela. Kita não consegue mais ficar parado, e a chama e as marcas em suas mãos e na de Kuro começam a brilhar enquanto ele tenta correr até ela. Ele está bloqueado, pois foi ordenado que Tribal End eliminasse qualquer um, exceto Kuro. Ao mesmo tempo, Akane está prestes a ser atingida por outro piloto, quando o homem com o Excel chega e derruba o agressor com um soco. Excel e o homem seguiram o sinal de terror instável até aqui e, inesperadamente, encontraram Tribal End. Ao tentarem usar Exceed, são imediatamente nocauteados pelo homem, cada um caindo com um único soco. Ele os derrota facilmente e liberta Kuro, enquanto o restante do Tribal End foge. Keta percebe que algo está estranho sobre os dois. Excel também nota que Keta os percebeu instantaneamente e claramente não é comum. Ela pergunta se Keta já formou um contrato e entende o que ele é, mas Keta apenas se considera humano. Kuro percebe que os dois são Madoka Tsumetama e parceiros, e que são muito fortes. Akane os reconhece como as pessoas que vieram ao banco mais cedo e quer agradecê-los, mas Kida a impede, percebendo que eles a seguiam. Excel fica feliz que Kida não é imprudente, mas diz que não queriam se encontrar nessas circunstâncias. O homem dá um tapinha no ombro de Kida para falar, mas Kida o soca e diz para ele se afastar. Kida está irritado por eles terem arrastado Akane para o perigo apenas para encontrá-los. Eles se recusam a aceitar isso, e Excel diz que atacar o modus Tsumetama deles é equivalente a desafiá-los. Não há como voltar atrás agora, e os dois lados devem lutar independentemente de quão forte seja o oponente. Hiro resolve proteger sua parceira Keita, e Keita e o homem avançam um contra o outro para iniciar uma batalha decisiva. Kiro reúne toda a sua força e avança para socar Steiner, mas ele bloqueia facilmente com uma mão e ri da ideia de que alguém que acabou de formar um contrato teria coragem de lutar contra ele. Enquanto os dois estão presos em uma batalha feroz, Excel senta-se calmamente jogando um jogo, completamente despreocupada. Kuro dá um passo para trás, então avança novamente e desencadeia uma rápida saraivada de socos em Steiner, desta vez se movendo tão rápido que ele não consegue reagir. Antes de despejar todo o seu poder em um único soco destinado diretamente ao queixo dele, Kiro pensa que finalmente derrotou Steiner, mas ele apenas gira suavemente o pescoço. Steiner chama Excel para formar um contrato, mas Excel diz que Kiro e Kida acabaram de formar os seus e não há razão para que eles percam para os dois. Então, formar um contrato agora seria desnecessário. Steiner concorda e imediatamente lança um chute mortal em Kiro, que ela desvia por pouco. Ele então segue com uma barragem de socos que deixam Kiro completamente incapaz de revidar, seus golpes até amassando o chão. Excel pergunta por que Kida não se unifica para salvar Kuro, dizendo que não entende por que Kuro se unificaria com alguém como ele e que ele nunca deve ter completado uma unificação adequada. Ao ver Kuro sendo torturado por Steiner, Kida se lembra de como ela disse que o protegeria e algo dentro dele desperta. Kida chama o nome de Kuro, e ela parece ser reabastecida com força, contra-atacando para se libertar do ataque. Kida pergunta se ela pode derrotar Steiner se unificarem, e embora Kuro não tenha certeza, ela diz que seu poder de combate aumentará se eles fizerem Kita e Kuro, e depois se unirem. Excel percebe uma enorme quantidade de terror irradiando deles, percebendo que esta viagem não foi um desperdício afinal. A batalha agora se torna equilibrada, e Kuro não está mais em desvantagem, sendo capaz de lutar contra Steiner cara a cara. No entanto, quando ela tenta um chute aéreo, Steiner a agarra e a arremessa para longe. Kita percebe que mesmo sem se unirem, a força de Steiner supera de longe a deles. Hiro diz a ele para não se preocupar e manter a unificação. Ela se dá conta de que não podem derrotar
derrotá-lo com ataques comuns, então reúne todo o terra de Kita em um único soco. Excel percebe isso, mas Steiner caminha calmamente para a frente de qualquer maneira e é atingido pelo golpe devastador de Kuro, sendo lançado para longe. Kida pergunta que técnica ela acabou de usar, e Excel responde que foi Exceed. Ela acrescenta que o Exceed usado anteriormente pelos Tribal Ends não era genuíno, mas apenas uma imitação do Exceed original de Amatsumitama. O verdadeiro Exceed é um ataque que utiliza o poder e o terror gerados quando Amatsumitama e seu parceiro contratado estão unificados. Excel fica surpresa ao ver que Kuro pode usar um Exceed tão poderoso, mesmo estando contratada com alguém como Keta. Steiner logo se levanta e ri de forma selvagem, dizendo que o jogo está apenas começando. Kuro não se abala e Keta coloca sua mão sobre o coração para lhe fornecer poder. Kuro usa Exceed novamente e libera um Mega Shax Punch direto em Steiner. Mas no momento em que o golpe conecta, Kuro é lançada para longe. Excel erige uma barreira para bloquear o ataque, sua habilidade chamada Thousands. Thousands são construções criadas por Madotsumitama há muito tempo, usadas para defesa ao converter o terra do usuário nelas. Kuro não consegue entender como um parceiro contratado pode criar um escudo, e Excel zomba de sua ignorância. Excel e Steiner então decidem lutar a sério e realizam a unificação. Kuro ainda quer continuar lutando, mas o terra de Keta foi completamente esgotado. A unificação deles desmorona e Keta cai. Mesmo assim, Steiner não tem intenção de poupá-los e usa Exceed para se dividir em várias cópias. Hiro diz a Keta para correr, mas até mesmo um único Steiner é impossível para ela derrotar sem a unificação, quanto mais 5. Kuro é cercada pelos clones e espancada impiedosamente, sem nenhuma chance de resistência. Keta tenta correr para salvá-la, mas sofre o mesmo destino. Steiner se prepara para lidar com ambas por se atreverem a desafiá-lo, mas Excel sinaliza para ele parar porque ela quer fazer algumas perguntas a Kuro e Keta. Excel espera que elas entendam que ela e Steiner estão apenas respondendo à hostilidade mostrada por Keta e Kuro. Ela então as convida para entrar no carro e voltar ao apartamento para conversar, enquanto tomam chá preparado por Akane. Excel conta a elas sobre a aliança dos grupos de Madotsumitama na Europa chamada Noble 1. Steiner e Excel são membros dessa aliança e são responsáveis por proteger o equilíbrio da vida na Europa. De acordo com Excel, a razão pela qual vieram ao Japão é que o equilíbrio da vida lá se tornou anormal recentemente e está em perigo de colapsar, algo que nunca aconteceu em nenhum outro lugar do mundo. Um nobre enviou Steiner e Excel para investigar a causa dessa perturbação. Eles buscaram Akane porque ela possui uma quantidade de terror completamente diferente da dos humanos comuns, devido à sua proximidade com um Modotsumitama. Pelo que Excel entende, o desequilíbrio é causado por um Modotsumitama se envolvendo com alguém sem formar um contrato. A análise dele sugere que essa anomalia pode ter começado com um incidente que ocorreu há 7 anos em Okinawa. Steiner então mostra fotografias tiradas por um membro nobre que estava investigando Okinawa na época. Ao ver a foto, Kida reconhece a mulher nela como sua mãe, mesmo tendo ela já falecido, fazendo-o se perguntar se ela é a mesma mulher que viu na estação de trem mais cedo. Akane observa que a foto foi tirada 6 meses antes da morte da mãe de Kida e que a localização é Okinawa, sua cidade natal. No entanto, eles não sabem por que ela estava lá, pois a pessoa que tirou a foto foi morta pelos que aparecem na imagem. Tudo continua um mistério, mas Excel tem certeza de que tudo começou após o incidente em Okinawa, e investigar isso é a sua missão. Excel e Steiner então se preparam para partir, e Kida os para e pergunta o que deve fazer, já que tem sido constantemente alvo de Tribal End. Excel simplesmente diz a ele que alguém como ele ainda pode unificar e até usar Exceed, então não há nada com que se preocupar. Steiner acrescenta que Kida está livre para desafiá-lo a qualquer momento, então eles partem. Antes de sair, Excel troca informações de contato com Akane. Naquela noite, Kida pensa sobre sua falecida mãe. Kuro se aproxima e pede desculpas a Kida pela morte de sua mãe como Modotsumitama, dizendo que não acredita que sua mãe poderia ter feito tal coisa e que se o fizesse, teria sido porque foi obrigada por outro Modotsumitama. Mais cedo, Kuro notou um símbolo na mão do homem da fotografia e suspeita que ele possa ser o irmão mais velho que está procurando, o membro mais forte do clã Shishigami. Kuro diz a Kida que irá a Okinawa para derrotar seu irmão e descobrir a verdade sobre sua mãe como uma forma de se desculpar por ter arrastado Kida para todo esse problema. Como Okinawa fica do outro lado do mar e Kuro não pode ir sozinha,
Kida decide ir com ela, pensando que também deveria deixar Tóquio por um tempo. Ele não quer incomodar Akane mais e também quer descobrir a verdade por trás da fotografia. Uma mulher de cabelos vermelhos vai encontrar Ryo para coletar medicina, reclamando que não é suficiente, mas Ryo diz a ela para apressar-se e completar a missão designada, e ele dobrará a quantidade depois. A missão que ele lhe dá é trazer Kuro de volta. No dia seguinte, Kida começa a verificar os custos de viagem para Okinawa, querendo partir o mais rápido possível e preparar o dinheiro. Quando Kida sai de casa, é seguido pela mulher Mikami, que se aproxima e bloqueia seu caminho. Ela não esconde suas intenções e declara abertamente que sua missão é capturar o Modotsumitama, que formou um contrato com ele. Ela acrescenta que só se importa com Kuro, então, se Kida a entregar, ela não o machucará. Kida se recusa e tenta correr, mas ela avança e agarra seu pescoço. De volta ao apartamento, Kiro percebe que Kita está em apuros e sai correndo, esbarrando em Akane, que está voltando das compras. Kuro diz a Akane que Keida está em perigo, e nesse momento, Akane recebe uma ligação de Keida, revelando que uma mulher o sequestrou e está forçando Kuro a se mostrar em outro lugar. Steiner e Excel identificaram um prédio frequentemente utilizado pelo final tribal Shishigami e ordenam que seus aliados ataquem a sede. Kiraki anuncia que vai para Okinawa no dia seguinte enquanto chega para discutir algo com um homem chamado Raizen. Ao passar, Ryu pergunta a Kuraki como as coisas têm estado, e Kuraki diz que tudo está indo bem, mas menciona que o sujeito experimental, Kaguya Ryona, que ele emprestou a Ryu, escapou há um mês, e que Ryu pode solicitar outro se necessário. Ryu diz a ele para não se preocupar, dizendo que a garota já foi encontrada e logo será capturada. De pé, alto acima da cidade, Ryu observa que tudo começou quando a pedra Hiseeki na Terra Pura foi contaminada, se perguntando o que acontecerá depois e pensando em Kuro. Enquanto isso, Steiner e sua equipe eliminam os finais tribais. Steiner de repente descobre uma pilha de cadáveres de Madotsumetama, e Excel o chama para uma sala onde eles encontram um sistema envolvendo pedras Hiseki usadas para drenar todo o terra de Madotsumetama para criar finais tribais. Excel percebe que o clã Shishigami é mais perigoso do que ela pensava. Mikami leva Kida para sua casa para conversar enquanto Kuro e Akane estão a caminho. Makami diz que ela está apenas mirando em Kuro e não fará mal a Kida se ele cooperar. Ela explica que pertence ao clã Jinko, que ama a liberdade e não ao Shishigami, e que seu relacionamento com Shishigami é puramente comercial. Makami questiona por que Kida formaria um contrato com a Matsumitama quando ele é apenas um sub de acordo com as regras de sósia. Se Kida seguir seu caminho, terá todo o seu terra absorvido e morrerá. Makami diz que o terra de Kida é muito baixo, tornando-o inadequado mesmo como raiz, quanto mais como raiz mestre. Kuro nunca contou isso a Kida, nem as consequências de um Madotsumetama formar um contrato com um sub. No meio da conversa, Makami percebe seu marido e lhe entrega o remédio que obteve de Ryu, prometendo que, uma vez que ela complete esta missão, eles viverão felizes juntos por muito tempo. Do lado de fora, Gata fica chocado ao saber que é um sub. Akane e Kuro chegam à casa de Mikami, e Kuro pede a Akane para cuidar de Pinapune enquanto ela entra sozinha, esquecendo momentaneamente do plano para Okinawa. Mikami ouve o barulho e sai. Kiro se reencontra com Kida, que imediatamente a confronta sobre ser um sub. Kiro não nega, mas diz que, independentemente disso, ele ainda é seu parceiro e que a confiança é tudo que importa. Makami ouve e ri, dizendo que formar um contrato com um sub é proibido. Quanto maior o terra, melhor, e é por isso que o parceiro deve ser uma raiz mestre. Makami afirma de forma contundente que um sub morrerá porque o terra necessário para a unificação excede o que seus corpos podem suportar, causando envelhecimento rápido ou até mesmo a morte. Kuro se recusa a acreditar, mas o marido de Makami, Shingo, aparece com uma bengala e confirma isso, já que ele próprio é um exemplo. Ele fez um contrato com sua esposa Modetsu Matama, apesar de ser um sub. Embora esteja apenas na casa dos 30 anos, parece um velho moribundo. Kuro pede desculpas a Keta, dizendo que realmente não sabia, mas Makami não aceita e soca Kuro, fazendo-a voar para o pátio. Makami declara que Kuro trata humanos como meras ferramentas para a batalha e que hoje irá romper o contrato matando Kuro.
Ela ataca Kuro enquanto Shingo e Kaito assistem. Shingo diz que ver o espírito de luta de sua esposa o fez decidir apoiar ela. Mesmo sendo um sub, ele quer morrer em batalha, embora sua esposa não queira depender de seu poder. Shingo pergunta a Keta por que ele não está ajudando sua parceira, e se ele realmente não se importa com a vida ou a morte dela. Peter lembra das pessoas que perdeu e teme que Kuro morra por causa dele. Kuro agora está completamente incapacitada e leva uma surra. Seus socos não têm mais força. Mas de repente a marca em sua mão brilha e seu soco é potencializado, fazendo Makami voar. Keta se uniu a Kuro e resolve lutar até o fim. Shingo também se recusa a ficar parado e insiste em ajudar sua esposa apesar das objeções dela. Kuro avança com um soco, mas Makami não é ferida porque se uniu a Shingo. Makami usa Exceed para lançar Kuro para longe. Kaito começa a enfraquecer, e se a batalha se prolongar, tanto ele quanto Shingo estarão em perigo, então Kuro e Makami visam acabar com isso, com um único golpe decisivo. Elas correm uma na direção da outra, e Kuro é derrubada e imobilizada no chão por Makami, cujo Exceed fortalece seu corpo aumentando sua densidade, conferindo imenso ataque e defesa. Makami desce uma chuva de socos sobre Kuro, enquanto o corpo de Shingo atinge seu limite. Keta incentiva Kuro a usar Exceed para se salvar, mas ela só pode usá-lo uma vez e não pode se apressar. Quando Makami levanta o braço para liberar Exceed, Kuro aproveita o momento e acerta seu queixo com Mega Egg. Shingo não pode mais suportar e cuspe sangue, enquanto Makami sorri e dá um soco final direto em Kuro, deixando-a imóvel. Makami se alegra com a vitória, mas quando se vira, Shingo faleceu com um sorriso, tendo cumprido seu desejo de lutar até o fim ao lado de sua esposa sob a chuva intensa. Makami embala o corpo de seu marido caído e chama seu nome em desespero. Akane também acaba indo para Okinawa junto com Kuro e Keta. Kuro se concentra em comer o máximo que pode para ganhar forças para derrotar seu irmão. Keta pergunta a ela se realmente precisa continuar lutando, porque se um parceiro contratado é um sub e continua a lutar, eles vão morrer. Nesse momento, Akane recebe uma ligação de Excel e informa que eles estão prestes a partir para Okinawa, sem saber que o quarto está sendo grampeado. Ele chega à sua base e descobre que ela foi completamente destruída, levando-o a uma fúria, e ordena a seu subordinado Tashiro que investigue imediatamente quem fez isso. No dia seguinte, Akane dirige todos para Okinawa e, enquanto passa por uma rua, eles encontram um homem e uma mulher sendo perseguidos por membros do Tribal End. A garota de cabelo azul, chamada Riona, é derrubada quando um deles lança uma corrente que atinge sua perna. O homem com ela implora aos dois agressores que os deixem ir, mas quando eles se recusam, ele dá um soco, rompendo a corrente, e então enfrenta os dois sozinho. Riona reclama que ele deveria ter atacado desde o início, pois assim ela não teria caído. De repente, Kuro chama o nome do homem, Yakumo, o que surpreende a todos, e Yakumo se refere a Kuro como princesa. Eles ficam chocados ao descobrir que Kuro é a princesa da tribo de Yakumo. Yakumo relata que formou um contrato com Riona, e Kuro diz que também formou um com Keda. No entanto, Yakumo não consegue sentir o terror de Keda porque ele é um sub, ao contrário de Riona, que é uma raiz mestre. Riona se tornou uma raiz mestre e escapou da Kanode Corporation, uma grande empresa que gerencia cadeias de lojas e hotéis, mas secretamente cria raízes mestres. Uma vez que alguém se torna uma raiz mestre, é mantido pela corporação e tratado bem, mas Riona foi submetida a experimentos e conseguiu escapar, suspeitando que Ryu estava por trás disso. Riona conheceu Yakumo enquanto era perseguida pelo Tribal End. Ele a salvou e ela pediu para formar um contrato com ele. Segundo Yakumo, a Kanode Corporation está indo para Okinawa junto com várias raízes mestres lideradas por Raizen. Kaita exige saber quem é Raizen, acusando Kuro de arrastá-lo para toda essa confusão sem explicação. Yakumo repreende Kaita por seu desrespeito, dizendo que Kuro é a filha de Miko do mais forte clã Modotsumitama, o Shishigami. Kuro revela que Raizen é seu irmão e decide contar tudo a Kaita. Akane oferece um almoço a Yakumo e Riona e planeja comprar suprimentos, mas Riona a avisa para não ir ao K-On! Mart, porque a Kanode Corporation tem câmeras de vigilância lá. Kuro explica que os Shishigami vivem na Terra Sagrada, um mundo separado deste, protegido por uma barreira espiritual onde os Modotsumitama
Samatama supervisionam o equilíbrio do mundo. Quando chegou a hora de oferecer um ritual à pedra sagrada que protege a terra, algo deu errado. Kuro e seu irmão Raizen estavam observando o mundo quando sua mãe, Miko, anunciou o início do ritual dos sonhos. Ela se deitou em uma cama cercada por magia, e quando o ritual terminou, ela tinha visto algo em seu sonho, mas não falou sobre isso. Enquanto Kuro estava com o cabelo escovado por atendentes, Yakumo chegou coberto de sangue e informou que o príncipe havia massacrado todo o clã. Raizen havia capturado sua mãe e a levado para a Pedra Sagrada, e Kuro correu para lá em pânico. Ao chegar ao palácio, ficou horrorizada ao ver todos massacrados. Quando chegou à Pedra Sagrada, viu sua mãe assassinada e amarrada a ela. Raizen declarou que fez isso para destruir a Terra e criar um novo mundo, matando qualquer um que se opusesse a ele e quebrando o equilíbrio da vida. Ele então avisou Kuroji que ela morreria lentamente se ficasse. Kuro agarrou o corpo da mãe e gritou de dor, determinada a descobrir por que seu irmão matou sua mãe. Kuro decidiu matá-lo. Nesse momento, Ryu apareceu. Ele havia sido exilado do clã há muito tempo, por trazer humanos para a Terra Sagrada para experimentos contratuais, e através desses experimentos, ele descobriu como criar fins tribais transferindo Tara de Modok Sumatama para os humanos. Como resultado, Kiro se levantou e admirou, exigindo saber onde estava seu irmão. Ele disse que contaria a ela se ela se juntasse ao seu lado. Ele zombou de Keda por formar um contrato com Kiro, chamando-a de desgraça e questionando por que ela faria um contrato com alguém com tão pouca terra. Ele exigiu que Keda se unisse para que ele pudesse ver, mas lembrando da morte de Shingo, Keda hesitou. Ryu atacou Kuro, forçando Keda a decidir se unir a ela. Assim que se uniram, Kuro desferiu um soco potente diretamente em Ryu, mas isso apenas o empurrou para trás. Ryu retaliou com um chute que fez Kuro voar e a forçou a se ajoelhar e implorar. Nesse momento, Yakumo e seu parceiro chegaram, tendo ido procurá-los, pois estava quase na hora do embarque. Yakumo imediatamente se uniu e, com sua abundante terra, conseguiu lutar com Ryu em pé de igualdade e forçá-lo a recuar temporariamente. Keda e Kuro então correram para pegar seu voo. Ryu voltou para seu carro onde seus subordinados o aguardavam, mas quando um deles mencionou Yakumo, ele o matou na hora. Ao saber que a mãe de Kuro também havia morrido, Keda diz a ela que quando sua própria mãe faleceu, ele chorou sem parar, então não há necessidade de ela se conter, e se quiser chorar, que chore. Kuro finalmente desaba e chora, e Keda pega sua mão e declara que enquanto seu contrato existir, ele ficará ao seu lado e lutará com ela para sempre. Keda olha para o anel no seu dedo que Excel lhe deu, alertando que o poder de Mil só pode ser usado com a terra pura do parceiro contratado. Akin se lembra de como Excel beijou Keda na época, e embora Excel tenha dito que não significava nada, Akin se sente ciumento e abraça Keda fortemente. No avião, Keda pede a ela para soltar porque parece estranho, e ele está preocupado que Kuro possa ver, mas Kuro está ocupada pedindo sanduíches para a comissária de bordo. Outro voo pousa em Okinawa e Kiraki pessoalmente cumprimenta os passageiros, todos eles mestres de rotas, escortando-os para longe em longas limusines. Kiraki explica que eles se reuniram para uma operação especial do grupo financeiro Kanouji, com detalhes a serem anunciados na festa da noite. O grupo de Kaito chega a Okinawa também, e Kuro sente uma quantidade massiva de terra. Akin aluga um conversível e dirige até a casa do avô de Keda. A paisagem surpreende Kuro, embora Keda a lembre de que estão lá para investigar a foto e seu irmão, não para férias. Eles chegam à cidade onde vive o avô de Keda, mas não conseguem encontrá-lo dentro de casa, apenas para descobri-lo praticando artes marciais no quintal. Keda lhe mostra a foto e pergunta se sua mãe estava em Okinawa naquela época, mas o avô não consegue se lembrar. Keda hesita, e Kuro solta que é um fenômeno de doppelganger, apresentando-se como Amada Tsumetama e Keda como seu parceiro. Antes que Keda a interrompa e explique que estão apenas lá para descobrir por que sua mãe aparece na foto, o avô permite que fiquem naquela noite. Ele prepara uma refeição luxuosa e Keda e Kuro se concentram totalmente em comer. Enquanto Akane bebe copo após copo com ele, ambos logo ficam completamente bêbados. Deixando Kuro feliz e satisfeita, depois Kuro se junta a Keita enquanto ele observa as estrelas, percebendo que parece mais relaxado ali.
Keita concorda, se espreguiça e se deita. E Kuro se deita ao seu lado. Na manhã seguinte, eles trocam de roupa e vão à praia, tomam suco e terminam o dia assistindo ao pôr do sol. No caminho de volta, Keita diz que vai procurar o local da foto amanhã. De repente, duas garotas, Modotsumetama desconhecidas, pulam de uma árvore e bloqueiam seu caminho, tendo seguido o grande terror para encontrar a pedra sagrada. Confundindo Keita e Kuro com aliados do grupo da Terra Sagrada, elas atacam. As duas garotas giram pelo ar de mãos dadas, cercando Kuro e golpeando-a incansavelmente. Kaito tenta se unir, mas é amarrado e pendurado em um poste de bambu, quase sufocando. Em desespero, ele se lembra das palavras de Excel, de que apenas o parceiro contratado pode salvar um Modotsumetama em apuros. Ele grita o nome de Kuro com todas as suas forças, e o anel brilha vermelho enquanto Thousand é ativado, cortando suas amarras. Keita sinaliza para Kuro se unir, e as duas atacantes fogem, mas são facilmente dominadas por uma Kuro unificada. Ela as assusta ao socar uma árvore em vez delas, e elas obedientemente devolvem a foto. Quando Keita pergunta sobre a foto e a pedra sagrada, a garota de cabelo vermelho, Makana, desaba em lágrimas, pedindo desculpas aos pais por não ter conseguido proteger a Terra Santa, e Akane a consola. Na festa da Kanuji Corporation, Kuraki apresenta seu plano em relação à Pedra Sagrada, explicando seu objetivo de colher sua terra para criar um mundo para o Master Roots e Modotsumetama, mesmo que isso signifique destruir este mundo, sendo a destruição da pedra sua maior prioridade. Enquanto isso, as duas garotas Modotsumetama contam que, há 7 anos, seu clã encarregado de proteger a Pedra Sagrada foi aniquilado pelo Shishigami, deixando apenas elas vivas. Kuro explica que a Pedra Sagrada é essencial para manter o equilíbrio. Keita percebe que se a mulher na foto for realmente sua mãe, então ela seria uma assassina, mas insiste que não tem a intenção de reivindicar a pedra. Kakuma alerta que a pedra está sob ameaça devido ao grande terror na ilha e pede a Makana que parta. Embora Kuro tente impedi-las, percebem que se seu irmão estiver envolvido, tudo é extremamente perigoso. Kuraki assiste a gravações de Keita, conversando com as garotas e ordena vigilância contínua, esperando ansiosamente pela reunião deles. Kyu também está prestes a pousar em Okinawa, acompanhado por uma mulher chamada Shinobu, que se parece com a mãe de Keita. A mulher chamada Yuki começa a ficar impaciente porque ainda não encontrou sua sub. Ela começa a se perguntar se ela mesma é na verdade uma Root, e não consegue entender por que tem que viver escondida assim. Raizen a conforta gentilmente, dizendo que é porque o Chairman se importa com ela, mas Yuki acredita que isso é apenas uma mentira, e pensa que seu pai só a mantém trancada, porque ela ainda não se tornou uma Master Root. Todos os outros irmãos de Yuki já se tornaram Master Roots e herdaram a empresa. Yuki quer que eles encontrem rapidamente sua sub. Assim, ela pode se tornar uma raiz mestra, transformar o grupo Kanuji no principal conglomerado financeiro do mundo e fazer com que seu pai e todos os outros a reconheçam. Raizen abraça suavemente Yuki, conforta-a e diz para ela sair rapidamente porque alguns convidados indesejados chegaram à base do prédio. Excel e seus companheiros chegam junto com Yakumo e Riona, e Excel percebe imediatamente que a intrusão foi descoberta. E de fato, no momento em que entram, as luzes se acendem e um grupo de pessoas vestidas de preto aparece para cercá-los. No entanto, Steiner e um homem de cabelo loiro chamado Beryl conseguem derrubar 5 inimigos com um único soco, então parece não ser um grande problema. Eles deixam a área para os subordinados e seguem para o andar de cima. Dentro, Raizen já os espera. Um Modotsumetama, que deveria proteger o equilíbrio do mundo, em vez disso, perturbou o fluxo da Terra. Então Steiner não tem a intenção de poupar Raizen. Steiner exige que Raizen explique tudo, incluindo seu propósito em se juntar ao Kanuji e criar a raiz mestra. Raizen responde que não tem obrigação de explicar nada e que o que deseja é destruir este mundo e usar a raiz mestra para se apoderar dele. Ele afirma que pessoas como Steiner desaparecerão no novo mundo que ele cria, não porque ele irá agir como um deus, mas porque eles não pertencem mais. Excel não pode aceitar que alguém que brinca com o destino humano se torne um criador, então ela imediatamente se unifica e o ataca. E nós
Entanto, a velocidade de Ryzen é avassaladora e ele desvia dos ataques de Steiner com facilidade. Steiner exige que ele lute de frente em vez de continuar se esquivando, e Ryzen responde desferindo um soco esmagador que joga tudo para longe, mesmo não tendo se unificado ainda. Felizmente, Excel consegue ativar Hexawall a tempo para bloquear o ataque. Ryzen ordena a seus subordinados que os mantenham ocupados enquanto ele embarca em um helicóptero para escapar. Yakumo e Riona se unificam para juntar-se à luta. Derrotam os homens de Ryzen, mas mais inimigos continuam a surgir, então Steiner usa clones excedentes para lidar com eles. Quando chegam ao telhado, o helicóptero de Ryzen já decolou, mas pelo menos conseguiram identificar quem está por trás do terra anômalo. Yuki é levada para outro lugar de carro. Seu único desejo agora é se tornar uma raiz mestra o mais rápido possível para que possa formar um contrato com Ryzen. Os segredos do grupo Kanuji são gradualmente revelados, pois Karaki uma vez se candidatou a se juntar ao grupo e propôs pesquisas sobre o fenômeno do Doppelganger, depois de saber que a mãe de Kida morreu ao encontrar alguém idêntico a ela mesma. Karaki investigou e descobriu que entre pessoas idênticas, duas morreriam. Ele propôs trazer o último sobrevivente para o grupo e expandir os sistemas de vigilância por suas filiais para buscar pessoas com rostos idênticos. E a partir de então, Karaki foi apoiado em se tornar uma raiz mestra. Retornando ao presente, Ryzen agora busca destruir as pedras sagradas e mergulhar o mundo no caos, exterminando qualquer um que resista, assim como aquela tribo aniquilada. Karaki pergunta a seus subordinados se o que ele está fazendo conta como traição, mas acredita que é a punição justa. Para alguém que quer dominar o mundo no dia seguinte, Kida vê Kuro treinando com seu avô e decide ir treinar à beira-mar. Enquanto treina, o anel em sua mão de repente brilha, e quando ele se vira, vê uma mulher que se parece exatamente com sua mãe se aproximando. Kata a chama inconscientemente de mãe, e ela o reconhece como a criança de antigamente. Ela agora se tornou uma raiz mestre. Kata tira uma foto e pergunta se é realmente ela, e por que ela fez tais coisas. Shinobu responde, honestamente, que foi trazida aqui para lutar contra Madotsu Metama nesta ilha e que fez um contrato, estando sob o controle do grupo Kainoji. Ela também se sente culpada em relação a Keita porque sua mãe era sua subordinada, e se sua mãe nunca tivesse encontrado Shinobu, talvez ainda estivesse viva. Na floresta, Makana instiga Kakuma a buscar ajuda do grupo de Keita, pois eles apenas têm fugido. De repente, uma voz chama de fora. É Rega, e as duas garotas correm em sua direção com alegria, apenas para ele chutá-las para longe. De volta à casa, Okin percebe que Keita ainda não retornou, e Kero decide procurá-lo. Ao sair, Kero é abordada por Makana pedindo ajuda, dizendo que Kakuma foi levada. Kiro imediatamente corre, mas Ryu aparece para bloquear o caminho deles. Ver Ryu traz memórias sangrentas para Makana, que se atira contra ele apenas para ser derrubada no chão. Kyo diz a Kuro que se ela quer salvar Makana, deve ir com ele, e então a nocauteia. Na praia, Keita está tendo seu terra drenado por Shinobu e, como é um subordinado, seu corpo rapidamente enfraquece e ele grita de dor. Hiro sente os gritos de Kida, recupera a consciência e percebe que ela está sendo atacada por Ryu. Kida deveria estar incapaz de se mover, mas ao sentir os gritos de Kuro, ele se força a ficar de pé e avançar para encontrá-la. Shinobu avisa Keita sobre as consequências de lutar como um subordinado, mas ele declara que lutará até o fim com Kuro. Shinobu tenta detê-lo, mas Kida usa o anel para disparar uma enorme explosão de energia em direção a ela e continua andando em busca de Kuro. As raízes mestre não têm ideia de que o verdadeiro motivo pelo qual foram trazidas aqui é formar contratos com Madotsu Metama. Ryzen também chega a Okinawa e propõe formar um contrato com Kuraki, mas Kuraki recusa. Em outro lugar, Akane percebe que Kuro também não voltou e começa a procurar, apenas para entrar em pânico quando encontra Makana deitada inconsciente no chão da floresta. Ryu se torna depravado e começa a lamber o rosto de Kuro. Kuro aproveita uma brecha, lhe dá uma cabeçada forte e tenta fugir, mas ele agarra sua perna, a lança contra uma parede, a estapeia e ameaça que aquele não é o terreno sagrado e que ninguém virá salvá-la. No momento em que ele está prestes a violá-la, a marca na mão de Kuro brilha e ela o soca no rosto. Keita chega para salvá-la e Kuro corre em sua direção aliviada, mas Ryu a intercepta e a ataca.
Na casa do avô de Keita, Makana recupera a consciência após ser tratada e imediatamente corre para salvar Kakuma. O avô e Akane a seguem, mas não consegue encontrá-la e eles se separam para procurar. Makana corre para a floresta, sem saber que Kakuma foi amarrada e levada para Raizen. Ao ver Raizen, Kakuma declara que não revelará nada sobre a pedra sagrada, mas ele apenas sorri, dizendo que a própria Kakuma é a chave para a terra sagrada. Akane chega à costa e vê vestígios do ataque anterior de Keda. De volta com Kuro, ele brinca com ela usando sua velocidade extrema para impedi-la de usar Megax. Keda luta em direção a Kuro, mas sua força está esgotada. Ele olha para o anel e se lembra de como o usou antes, focando com toda a sua força e disparando com sucesso outro tiro de energia em Kuro. Mas Shinobu acorda a tempo de salvá-lo, fazendo com que o tiro erre o alvo e então ataca Keda. Kuro tenta ajudar, mas é bloqueado por Ryu. Shinobu então se unifica com Ryu, e ele usa Exceed para controlar a água ao redor e dispará-la como balas em Kuro. Depois transforma em espinhos de gelo e os lança contra ela, prendendo-a na parede. Shinobu continua drenando a terra de Keda, revelando que ela não é uma raiz mestre, mas uma raiz negativa. Segundo as regras do Doppelganger, uma raiz e dois subs compartilham um destino, e a raiz absorve o terror dos dois subs para se tornar uma raiz mestre. No entanto, se a lógica for torcida e o último sobrevivente for um sub, o terror absorvido se torna negativo, criando uma raiz negativa. Isso significa que Shinobu é um sub como Keda, que matou a mãe de Keda e se tornou uma raiz negativa. Ela sabia que somente matando a raiz poderia escapar de ser um sub, então seguiu Ryu, fez um contrato com ele e ele a ajudou a procurar a raiz. A morte da mãe de Keda foi, na verdade, armada por Shinobu e Ryu, não porque ela fosse um sub, o que é a razão pela qual Shinobu se tornou uma raiz negativa. Em outro lugar, o avô de Keda e Akane decidem chamar a polícia, mas Kiraki chega e encontra Akane, dizendo que a levará até Keda, que já está lá. Shinobu explica que, após matar a raiz e o sub, ela renasceu como um ser que pode absorver terror e destino. Keda tenta resistir com raiva, mas não consegue, pois uma raiz negativa atrai terror daqueles ao seu redor, criando um contrato imortal. Incapaz de se unificar, Kuro não pode fazer nada enquanto Ryu congela o sangue em seu corpo com o Exceed e a tortura diante dos olhos de Keda. Shinobu diz que sempre viveu em infortúnio, depois conheceu Ryu e aprendeu sobre Doppelganger, ressentindo-se por saber que alguém idêntico a ela viveu feliz enquanto ela sofria. Então, ela escolheu mudar seu destino matando a raiz. Ela pergunta a Keda se ele quer matar a raiz para mudar seu destino, oferecendo poupá-lo e fazer com que Ryu o transforme em uma raiz negativa. Mas Keda rejeita isso, dizendo que não é felicidade, mesmo que ela afirme ter obtido felicidade na vida. Enfurecida, Shinobu ataca Keda, mas ele a soca para baixo e corre para Kuro para se unificar. Potencializada por Keda, Kuro se liberta de Ryu e se unifica apesar do extremado baixo terror restante de Keda. Kuro declara que se Ryu não tivesse existido, Shinobu não teria se tornado uma raiz negativa tão trágica e a mãe de Keda não teria morrido. Ela avança em Ryu, que a zomba, acreditando que ela não pode mais usar Exceed, mas Keda derrama toda sua força restante nela, permitindo a ela liberar um Mega X muito mais poderoso do que antes, arremessando Ryu através de várias rochas, enquanto o corpo de Shinobu brilha e ela grita de dor. Kita desabafa e Kuro o pega, se perguntando por que ele tem tanto terra, e Kita explica que aprendeu a concentrar todo o seu terra em um único ponto. Com 1000 lágrimas de Shinobu em seus olhos, ela se estende, lamentando que só queria felicidade, e então a marca em sua mão desaparece e ela morre com os olhos ainda abertos. Kita fecha seus olhos e reflete sobre suas raízes e que escolha faria se estivesse diante desse destino, então embala seu corpo e chora, xingando a existência de seu Doppelganger. Ele, ainda vivo, se deleita em continuar seu jogo distorcido com Kuro. Ao sair da caverna, Kuraki está esperando. Ele remove os óculos para cumprimentá-lo e diz que Akane o aguarda em sua vila. Vendo seu rosto, Kita reconhece seu antigo amigo de longa data, Sawamura. Então, de repente, tosse sangue e desmaia inconsciente bem diante dos olhos de Kuraki.
Kita se lembra da cena daquele dia em que foi para a aula e descobriu que Kuraki havia morrido em um acidente. Quando acorda, Kita se encontra deitado em uma cama de hospital dentro da vila de Kuraki. Ele pergunta se Kuraki é realmente Sawamura, e Kuraki se apresenta como aquele que supostamente morreu naquela época, agora trabalhando para o clã Shishigami sob Raizen com o nome de Kuraki. Kuraki diz que quer proteger Kita e que sabe que Kita é apenas um sub que formou um contrato com um Madotsumi Tama. Kuraki explica que se não encontrarem uma solução, Kita morrerá e propõe que Kita coopere com ele. Isso enfurece Kuro, porque ela pensa que Kuraki está tentando recrutar Kita para o clã Shishigami, mas Kuraki esclarece que quer que Kita trabalhe com ele pessoalmente, não com Shishigami, e que já preparou um plano para se opor a Raizen. Kita fica confuso ao saber que seu amigo ainda está vivo, e Kuraki explica que quando ainda era Sawamura, ele já havia percebido a existência de Moditsume Tama e do princípio do Doppelganger. Sawamura mais tarde conheceu Raizen, que o elogiou e queria que ele trabalhasse sob sua tutela, mas Sawamura sabia que se ele desaparecesse subitamente, as pessoas se tornariam suspeitas. Enquanto considerava o que fazer, seu sub chamado Kuraki morreu em um acidente e foi confundido com Sawamura, permitindo que o verdadeiro Sawamura vivesse sob o nome de Kuraki. Sawamura aprendeu sobre doppelgangers através da mãe de Kaito. Pesquisou extensivamente e se juntou ao Shishigami, esperando construir um mundo melhor, apenas para descobrir que Raizen apenas queria explorar doppelgangers e humanos para si mesmo, forçando muitos subs a encontrar raízes e morrer para criar raízes mestres, tudo para construir um mundo exclusivamente para Madotsumi Tama. Sawamura diz que quer criar um mundo ideal onde os humanos gerenciem o princípio do doppelganger em vez de Madotsumi Tama, porque ele não pode aceitar que o destino humano seja decidido por eles. Ele se lembra de seus dias de escola, quando sempre ficava em primeiro lugar e atuava frio e distante, evitando os outros e parecendo arrogante. Kita uma vez impediu Sawamura de brigar com colegas de classe, apenas para ser chamado de hipócrita, porque Sawamura percebeu que Kida nunca se aproximou verdadeiramente de ninguém. De fato, Kida sempre se recusava a sair com os amigos, alegando questões pessoais. Após a escola, ele convidou Sawamura para conversar, os dois andando de bicicleta para todos os lados e discutindo por que nenhum deles se encaixava. Ao contrário de Sawamura, que desprezava os outros como tolos e preguiçosos, Kida simplesmente tinha medo de que qualquer pessoa próxima a ele fosse prejudicada. Sawamura cresceu em uma família desfeita e ansiava mudar seu destino, acreditando que ele não poderia ser alterado e que mesmo estar perto de Kida não faria diferença. Quando Kida ouviu que Sawamura havia morrido, ele acreditou que o destino era imutável, mas na verdade, Sawamura continuou vivendo, e o próprio Kida havia mudado, não fugindo mais de seu destino como um sub e continuando a lutar. Sawamura diz que tem observado as lutas de Kida e quer protegê-lo, que ele pode localizar o sub de Kida e a rota, ajudando-o a evitar encontrá-los. Ele dá a Kida um tempo para considerar a cooperação e vai embora. Naquela tarde, Kuro pergunta a Sawamura onde está seu irmão, porque ela quer derrotá-lo, e Sawamura diz que irá interceptar Raizen, acreditando que o caminho para a Terra Sagrada está prestes a se abrir e Raizen em breve revelará seu verdadeiro rosto. Quando Kaito recupera a consciência, ele corre para encontrar Kuro, mas Akane o para porque ele está muito fraco, chorando enquanto confessa seu medo de perdê-lo e como sempre esperou seu retorno desde a morte de sua mãe. Kida havia evitado todos, mas encontrar Kuro o mudou completamente. E embora Akane esteja feliz que ele tenha mudado, ela não quer que ele desapareça e quer ficar com ele para sempre. Kuro ouve tudo do lado de fora e foge. Kida entende os sentimentos de Akane e se desculpa por preocupá-la, mas diz que não quer mais fugir e precisa ir. Ele pergunta a Sawamura onde Kuro está e descobre que ela foi sozinha procurar seu irmão. Não, querendo mais incomodar Kida e escolhendo lutar sozinha. No caminho, Kuro encontra Makana, que implora para que ela salve Kakuma, mas enquanto corre, Makana sente que Kakuma já está morto por Reiga, que então mergulha sua mão ensanguentada no mar. Uma corrente oceânica vermelha aparece, e uma luz azul ofuscante brilha no horizonte, enquanto a barreira se despedaça e a Terra Sagrada emerge. Kida decide ir atrás de Kuro, sabendo que ela não pode lutar sozinha, mesmo que isso signifique a morte. Akane corre atrás dele, o abraça e o beija sob o céu da noite, dizendo para ele lembrar de voltar. Kuro e Makana chegam ao local, e Kuro diz que irá sozinha,
mas Kida chega e insiste em ir com ela, confortando-a e dizendo que ela pode agradecê-lo depois que tudo acabar. Sawamura adverte Akane para não sair porque ela é o sub de Yuki, a filha do presidente Kanuji, e seria morta se descoberta. Kuro e Kida chegam à ilha com a pedra sagrada e encontram Raizen. Ao vê-lo, Kuro imediatamente se prepara para lutar. Dentro do hotel, as raízes mestres estão sendo conectadas a máquinas que drenam seu terror, enquanto Sawamura e Heiga se dirigem para a ilha de barco. Kuro confronta Raizen sobre matar sua mãe e destruir o mundo, prometendo nunca perdoá-lo. Mas Raizen a zomba porque seu parceiro é apenas um sub. Ele a ordena a sair, mas ela imediatamente se une a Kida e ataca Kida, transferindo Tara para permitir um Mega X que cria um pilar imenso de chama. No entanto, Raizen bloqueia com as mãos nuas e a desfere um tapa, sem misericórdia. Kuro continua atacando e surpreende Raizen por ainda lutar após usar Exceed, mas seu segundo Exceed é contrabalançado, forçando Kida a usar Thousand para salvá-la. Raizen facilmente sobrecarrega ambos, e embora Kuro ainda possa lutar, o terror de Kaito se esgota à medida que o milagre de um sub controlando e transferindo terror o drena rapidamente. Kida incentiva Kuro a continuar lutando, mas ela teme que ele morra até que Kida a lembre do motivo pelo qual veio a este mundo, e seus corpos começam a brilhar à medida que o terror dele flui para ela. Kiro se recusa a lutar mais porque não quer que Kida morra, e Raizen reconhece Kida como um verdadeiro parceiro, e não um tolo. Kiro se apega a Kida, chorando, enquanto Raizen pergunta se ela quer morrer ali, mas Yakumo, Riona, Steiner e os outros chegam, e Excel sinaliza para eles recuarem porque a vida de Kida está em perigo, deixando a batalha para Steiner e seu parceiro. O barco de Sawamura se aproxima, mas ele espera que o poder da Pedra Sagrada seja liberado e seu segredo revelado. Steiner e Excel se unem e colidem com Raizen, sua batalha produzindo ondas de choque que destroem o chão. Ambos os lutadores se movendo a uma velocidade ofuscante. Raizen recebe um golpe pesado e quase cai, e embora Steiner pressione o ataque, a luta se torna mais intensa, sacudindo violentamente o túnel. Yakumo carrega Kida para fora, apenas para ser cercado por inimigos tribais, que Yakumo derrota sozinho após se unir a Riona. Por dentro, Steiner usa clones de Exceed e finalmente desferiu um golpe final, mas Raizen se ergue novamente, pede desculpas por fingir cair e libera outro ataque maciço que rachou a Hexal Wall de Excel. Com a barreira se quebrando, Steiner avança através da poeira e seu choque final lança ambos para fora. Um clone de Steiner carrega a gravemente ferida Excel para a segurança, Steiner se sacrificando para salvar sua parceira. Excel estende a mão, implorando para que ele não a deixasse sozinha, mas Steiner fecha os olhos sem arrependimento após lutar contra um oponente digno. Raizen coloca a mão sobre a pedra sagrada e a quebra, enquanto uma luz vermelha irrompe, apenas para ser arrebatado por uma espada flamejante quando Rega e Sawamura chegam. Heiger revela que é um sobrevivente do clã que Raizen destruiu e que matou Kakuma em busca de vingança. Sawamura admite sua decepção ao acreditar que Raizen buscava um mundo ideal, quando na verdade era apenas por Madotsuki. A pedra sagrada explode em luz enquanto Sawamura explica que o terror liberado será atraído pela entidade com o maior terror, rasgando espaço e tempo e formando um buraco negro, que só pode ser selado se essa entidade for consumida, ou seja, Raizen. Raizen fala suas últimas palavras antes de ser engolido pelo buraco negro, que explode violentamente e deixa para trás nada além de um vasto vazio. A partir de agora, o mundo será governado por aqueles que possuem poder. A Kinoji Corporation lança smartphones e instala secretamente dispositivos de medição de terror. Dentro deles, para monitorar a quantidade de terra no mundo, eles continuam a avançar com o projeto de criação das raízes. Alguns subs devem ser sacrificados para criar raízes mestres e vender a mira. Este é um preço necessário por um futuro melhor. De acordo com os relatórios, o aumento das raízes mestres está impulsionando os lucros da corporação e fortalecendo sua posição no Japão. Eles gastam somas enormes para tratar as raízes mestres generosamente, tudo para controlar o destino da
humanidade e mudar gradualmente o mundo para eliminar a pobreza e a guerra. Noble One então ordena uma retirada total, apesar de ter preparado planos para infiltrar Kainodi, deixando Barrel furioso, mas impotente. No dia seguinte, Kinodi se encontra com o almirante Gustav e planeja cooperar com Noble One. Na superfície, eles apertam as mãos, mas nos bastidores se caluniam mutuamente. Naquela tarde, Sawamura anda com Yuki para participar de uma festa para adquirir o Banco Real. Sawamura diz que capturou a rota de Yuki e cuidou das mortes dos subs restantes para que ela possa subir ao palco sem se preocupar. Mesmo assim, Yuki acredita que, a menos que se torne uma rota mestra, seu pai nunca a reconhecerá. Mais cedo, Sawamura visitou Akane, que queria voltar para casa e conversar com seus pais, mas ele a aconselhou a ficar porque era muito perigoso lá fora. Ele diz que ainda estão procurando Keda sem pistas, e embora esteja triste pela situação de Keda, eles não podem agir impulsivamente até que Raizen seja eliminado. De volta ao presente, Yuki sobe ao palco na ilha. Yakumo informa Kuro que o ataque a Kainodi foi interrompido e que Akane ainda não pode ser encontrada. Keda está sendo cuidado em uma cama de hospital enquanto a explosão ocorreu. Os helicópteros de Noble One os resgataram. Embora Keda tenha terra suficiente para acordar, ele permanece inconsciente. Kuro se culpa por ter feito um contrato com Keda e causar isso, mas o avô de Keda a conforta. A maior parte de Noble One voltou para a Europa, mas Barrel e outros ficam para trás, relutantes em permitir que Kainodi continue a perturbar o equilíbrio da Terra. De repente, as forças de Kainodi os cercam, ordenadas a eliminar aqueles que desobedecerem. Eles parecem estar mirando Keda. Os dois lados entram em conflito, com todos segurando o inimigo enquanto Kuro corre em direção a Keda. Yakumo se unifica e junta-se à luta no hotel onde Keda está. Seu avô e Makana também são forçados a lutar, e Kuro chega para ajudar. Um gigante aparece de repente e soca Kuro tão forte que ela cospe sangue. Em outro lugar, o grupo é sobrecarregado, uma vez que as raízes mestres podem usar milhares de poderes. Kuro está completamente impotente, enquanto o inimigo localiza o quarto de Keda. Sozinha, Kuro não pode usar Exceed, mas lembrando-se de como Keda uma vez lutou desesperadamente para protegê-la, ela se prepara contra o gigante. Ainda assim, não é suficiente. Ela é agarrada pela perna, arremessada contra o teto e cai em cima de Keda, segurando-o. Seus dois corações se conectam e ela sente Keda a apoiando. O vínculo é encontrado e as marcas em suas mãos brilham. O gigante avança e usa Exceed para esmagar Kuro contra uma parede, mas ela já havia se unificado com Keda. Keda acorda, chama seu nome e a incentiva a usar Exceed. Kiro libera o Mega Ovo contra o gigante, mas ele bloqueia com Mil. Kaita torce por ela. Kiro dispara Megarax repetidamente, destruindo a parede, rompendo as defesas do gigante e finalizando-o com um Megarax decisivo. Ela então corre para ajudar o grupo de Barrel. Empoderados, eles desferem golpes letais, rompem 1000 defesas e encerram a batalha. Quando Kaita acorda, 6 meses se passaram. Kuro chora, temendo que nunca fosse acordar, mas Kaita primeiro nota seu traje. Ele a agradece, e ambos choram abraçando-se de felicidade. Seu encontro, seu contrato, tudo era destino. Enquanto tiverem um ao outro, poderão superar qualquer inimigo.